Nessas nossas andanças pela Umbanda, pela Wicca, bruxaria, coisa e tal, coisa. Você usa dentro do seu terreiro, você usa o egé, o sangue, ou não? Na Não, Umbanda? não. Não usa. Não Mas trabalhamos. você usa o álcool, o fumo? Não. Usamos álcool, usamos fumo, pólvora, todo o resto. Mas a gente não trabalha com egé, menga, né, que eles falam. A gente não Aham, trabalha isso. porque não casa muito, principalmente com a energia que a gente trabalha ali na Wicca e com a energia que a gente trabalha na bruxaria ancestral. Por exemplo, o Mas o Atami, que tem álcool e lá o com fumo Sagrado. também não influencia? O álcool e o fumo não Não, influenciam na bruxaria e na Wicca? Não. não, porque tanto dentro da bruxaria e na Wicca são considerados como ervas sagradas, né? E você tem próprios rituais dentro da Wicca, você tem vinho, você tem cerveja dentro de alguns dos rituais que a gente tem dos sabás, né? Então não tem problema nenhum você fazer essa Uhum. utilização. Verificar validação? Para que verificar validação, gente? Ah, isso aí é questão de tradicionalista chato. Eu olho e ignoro. Porque, primeiro, eu não sou de uma tradicionalista. Eu não sou e não gosto. Tá? O único tradicionalista que eu respeito um pouco mais pela sua contribuição que tem é o que nós temos lá, o Claudinei Preto, pela contribuição Claudinei. que ele tem dentro da Wicca. O resto é um bando de chato. Por exemplo, uma das tradições que eu mais gosto aqui no Brasil, que eu acompanho o canal deles, é a TCS, da onde vem o Célic, que é a tradição Caminho das Uhum. Sombras. Então, como eu não sou de uma tradição, eu venho de uma base onde a minha mestra era alexandrina, e eu não sou trazido na tradição alexandrina, e eu sou trazido na tradição eclética, misturado com a esfregoneria, eu não devo satisfação nenhuma a um tradicionalista. E muito menos vou perder tempo de dá-la. Deixa eu te falar. Primeiro, um bandista está pedindo se você indica um livro, né, sobre bruxaria. Tem Um, algum li que você indicaria? um livro de bruxaria, que eu acho bem legal, que vai dar uma base legal, poderia pegar alguns livros de Revan Grimassi. Alguns livros dele são legais, de bruxaria. Raven Starhawk, tá? Aí você vai pegar alguns livros que vão ter uma questão ali interessante sobre bruxaria. Alguns livros até Uhum. que você pega do próprio Scott Cunningham, que ele vai falar de magia natural, magia com ervas e tudo mais, você vai pegar bastante essa base. Tá? Você vai pegar bastante essa base de forma bem interessante. Uhum. Bom, eu ia te perguntar outra coisa. Estava falando do livro de. Eu ia te falar o seguinte: o pessoal fica com essa coisa de perder identificação, isso, aquilo, coisa e tal, não sei o quê. Cara, identificação para mim é identificação de ordem. Porque você participa daquela ordem. Ponto, acabou. Fora isso, eu já. Eu, eu canso de ver as pessoas falando, porque dentro da Umbanda, porque você tem saber de onde que você vem, qual é a sua história dentro da Umbanda, a sua tradição dentro da Umbanda, não sei o quê. Eu não tenho. Pois Eu é. não tenho. A minha mãe de santo, coitada, ela mal sabia ler e escrever. Muito mal mesmo. Sabia assinar o nome dela na época. Sabe, era um terreirinho que, se você perguntar, você veio de onde? O que ela falava pra gente. Eu fui feita por uma mãe de santo lá no Espírito Santo, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí ela veio aqui, voltou, ela era de Petrópolis, foi para lá, foi feita lá, num terreiro lá do Espírito Santo, que ela já nem lembra mais o nome, e voltou para cá, e aqui ela abriu um terreirinho para ela. E pronto, acabou, fim. Sabe, não tem a história, foi com fulano, meu pai que era o cicrano, meu avô que era o beltrano. Filho, não tem. Quer, Mas, não quer, sinto muito, não dá. mas Roberto,
Aí, por essas questões que você sabe, que é a arrogância mesmo da pessoa, você vê a pessoa chega lá e cuidado com o serviço que está prestando tanto para a Umbanda quanto para a Wicca. Eu estou conversando com um colega sacerdote. Por acaso eu estou prestando algum serviço à Umbanda, Roberto? Eu ainda não vi, não. E eu já fiz Olha, e várias tem outros lives, aqui, tá? né? Converso bastante. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Então, essa arrogância dos tradicionalistas, esse é o motivo pelo qual no templo eu tinha lá templo de Wicca, Umbanda e Hum. bruxaria ancestral. Eu excluí o nome Wicca. É templo de Umbanda e bruxaria ancestral, amor, magia e espiritualidade. Porque aí a gente não tem mais que lidar com os alfards da vida. Porque esse povo é muito chato, Roberto. Quer dizer, eu não É, sou tradicionalista. Se eu não sou tradicionalista, quer ele seja alexandrino, gardneriano, sex wicca, ou de onde ele foi, eu não devo satisfação a ele. E aí a pessoa, querendo justificar, depois ela fala que eu estou prestando serviço a Umbanda e tudo mais. É, sabe, deixa pra lá. deixa o cara aí. Deixa o cara Né? aí, esquenta a cabeça, não. Deixa o cara aí. Deixa ele. Assim, eu acho que algumas coisas nós temos a maneira certa de você chegar, sabe? Sim. É igual é o que eu estou te falando a respeito da história dentro da Umbanda. Cara, eu não tenho. Eu tenho a minha história, a minha, sabe? Não, não tenho essa coisa de foi o fulano com o Beltrano, com o Ciclano. Eu tenho no Reiki. No Reiki eu tenho. No Reiki eu tenho toda a minha linhagem lá, bonitinha, coisa e tal, não sei o quê. No entanto, hoje eu ensino um Reiki que não vou dizer que foi criado, porque eu não criei nada, mas foi idealizado por mim, que é o Reiki Hermetista, onde eu tenho símbolos que não tem dentro do Reiki Usui nem nenhum outro por aí. São dois símbolos que foram trazidos, um deles, inclusive, foi dado por um Exu. Não tem absolutamente lugar nenhum, garanto para você. Né? Então, eu trabalho com Reiki dentro da magia, e as pessoas falam, não, não pode, sei o quê. Eu levei o Reiki para dentro do terreiro. Ah, não pode Reiki num terreiro, não. Umbanda, não. Esse negócio de Reiki dentro da Umbanda. Não, cara, isso não é Umbanda. Não é no teu terreiro. É, ué. No teu terreiro não é Umbanda. No meu é ponto final, acabou. Ele é meu. É. E Ah, se quer você dizer, disser para mim que se alguém algum dia, isso eu canso de falar para as pessoas, se alguém algum dia chegar e falar, isso aqui, Umbanda é isso aqui, tá escrito, tá codificado, agora Umbanda é isso aqui. Se você faz alguma coisa diferente do que está aqui, não é Umbanda. Eu mudo meu nome de terreiro. Eu vou tirar um é, Umbanda universal e vou colocar, sei lá, qualquer coisa universal e ponto. Acabou. E vou mas continuar é. fazendo o que eu estou fazendo. Ou você coloca Ah, lá, ó, não tem, cara. até tal hora é Umbanda, depois dessa hora é Reiki. Pronto. Então, é umas Sabe, não coisas assim, tem. Não, umas coisas que sabe, não. sabe o que que é? É que essas pessoas, a gente já não basta a gente enfrentar preconceito das religiões tradicionais, o maior problema e o maior inimigo dentro da bruxaria da Umbanda são as próprias pessoas dentro. Elas se apegam a coisas tão pequenas, elas não se apegam ao resultado, às coisas boas e ensinamentos que estão sendo passados. Elas se apegam a essas bobeiras, sabe? E Uhum. aí a gente vê quem que é o maior inimigo do umbandista? O próprio umbandista. Que é o maior inimigo dentro da própria bruxaria, dentro da própria Wicca? O outro wicano de Tchau, outra ó. tradição. Bloqueei o cara. Então, Tá enchendo o saco, tá começando a perturbar. O pessoal da live já tá começando a ficar perturbado com o cara. Pronto, chega. Vai embora. é, Porra, pois é. aí fica É umas difícil. coisas assim. Mas deixa eu falar, vamos conversar de outras coisas que isso aí não vale a pena. É, não vale a pena ficar falando desses caras, não. Eu sei que eu tô com Daqui a pouco, provavelmente, eu vou ter que pegar outro fone de ouvido, porque o meu é esse negócio de fone sem fio. Daqui a pouco acaba a bateria Uhum. dele. Eu não achei o meu outro fonezinho. Eu esqueci onde eu coloquei ele, fui procurar, já era em cima da hora da live, aí já era. Tava fazendo outras coisas antes. Tava fazendo atendimento antes da live, cara. Foi em cima do laço hoje. Em cima do laço. Em cima. É, por falar nisso, eu quero ver se logo mais eu consigo fazer o reiki contigo, né, Roberto?
Consegue? Por que não consegue? Consegue sim. Eu ia fazer agora, nesse final de semana, mas é que o meu terreiro voltou e é justamente no domingo, né? Então eu vou esperar a gente ter um feriado aqui, e aí eu quero ver se eu faço com você o nível 1, nível 2, nível 3, que eu tenho até o nível 2, né? Mas eu quero refazer porque eu conheci um tal de Roberto, sabe, que começou a aplicar um tal de reiki hermetista, começou a falar de energização de sigilos através do reiki. Cuidado. Esse cara não é bom, não. Parte, ele mistura uns negócios esquisitos aí. E uma coisa que você falou, uma coisa que Pedro, você tinha me falado... Só um segundinho. O Pedro perguntou se se na Wicca trabalha com sacrifício. Então, na Wicca que eu pratico, não. Eu acredito que nenhuma delas. Mas existem tradições de Wicca que surgiram, principalmente lá na Sex Wicca, tradições mais nórdicas, que fizeram, na verdade, um mesclado daquilo que é a Wicca, que é trazido ali por Gerald Gardner, depois popularizado por Doreen Valente, que ela abriu muito dos segredos. O pessoal fez um bem bolado, um mesclado, e usa o nome de Wicca. Eu não garanto que não tenha, mas na Wicca tradicional, que você tem ali partindo de Gerald Gardner, você não tem isso. Tá? Você não tem sacrifício. Tá? E ali da Alexandrina, né, que eu acho engraçado o pessoal alexandrino cobrar tradição, sendo que a Alexandrina é uma ruptura de gardneriano. O único que poderia cobrar a linhagem é quem é gardneriano, né? Mas deixa isso para lá. Tá? Mas, então... O Rogério está zoando aqui, ó. O Rogério Alimentos está zoando. Eu acho que o Alfa quer uma raiva com você. Porra, perdeu, cara, que eu bloqueei o cara. Pô, tá me perturbando, cara. Não, eu acho engraçado, porque se ele tem esse questionamento, por que ele não manda mensagem pessoal para mim depois? Ou para ti, perguntando. Exato. Cara que é tumultuar. Rogério Galo está perguntando, por curiosidade, onde fica seu terreiro. Não sei se ele está perguntando do meu ou se ele está perguntando do seu. Bom, o meu, aqui em Petrópolis e lá no Duarte da Silveira. Agora, o do Eduardo fica onde que é? Em Apucarana, norte do Paraná. Apucarana, isso. Norte do Paraná. Olha só que beleza. É um em Apucarana e o outro aqui em Petrópolis. Agora você decide aí. Eu tô em São Paulo. Pô, velho. Bem pertinho. Mas eu acho que daí ele tá mais perto de você que de mim. Não, eu acho que o Rogério é até aqui de Petrópolis mesmo, eu acho. Não tenho certeza se é o Rogério que eu estou imaginando aqui. Eduardo, por favor, poderia falar mais um pouco sobre essa canalização? Eu sabia que o pessoal ia ficar curioso com isso. Seria antigamente falávamos sentir a vibração. Olha lá, Rogério é de São Paulo. Putz, gritou. O cara tá no meio do caminho mesmo. Ele tá no meio do caminho. E aí, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa canalização. Então, essa canalização, ela é diferente do como você tem da incorporação, ela é como se você entrasse num estado de sono, de torpor. Você sente a manifestação, você sabe que você tá ali, mas é como se você tivesse um desdobramento da sua mente em dois. Então, você está canalizando e você está transmitindo aquela informação. Por isso, ela é diferente de uma incorporação. Então, em certos aspectos, você tem mais controle, em outros aspectos, você não tem. Então, é um processo diferente que você tem da Umbanda. Porque da Umbanda, você está ali, você sabe que mas é como se você tivesse pegando carona. Por exemplo, o preto velho, quando você está bem incorporado, ele vai andar para lá e não precisa dizer, ande para lá. Ele simplesmente vira e sai andando. Você sabe que está andando, você sente que está andando, sente que está fazendo. Agora, na canalização, ela é um pouco diferente disso. É como se você tivesse meio sonâmbulo nesse aspecto. Aí é o transe mediúnico. Agora, tem outras pessoas que você vê, inclusive, que trabalham com a bruxaria na Europa,
que elas conseguem um transe total mesmo, tá? E aí Um eles vão bandista fazer tá se despedindo. Valeu, um bandista. Boa noite. Fiquei pensando. Aí. Aí ele vai conseguir um transe mesmo, aí até de manifestação física, que eles começam a ter manifestação física das coisas. Isso aí você vai ver muito na bruxaria tradicional europeia, que está envolvido muito com a questão, vamos colocar assim, como se fosse o xamanismo deles lá mesmo, das tradições. Então a pessoa simplesmente entra em transe mesmo, de chegar a virar o branco dos olhos e coisa forte que você tem Tenso, na né? bruxaria, que é completamente diferente que você tem na Wicca. A Wicca, na verdade, certos rituais deles são rituais que se assemelham em muito com rituais ou encenações ritualísticas que você tem da alguns até muito parecidos com aquilo que foi desenvolvido por Aleister Crowley, né? Porque dizem as más línguas que parte dos rituais que Gerald Gardner desenvolveu quando ele fundou, ou de acordo com ele, né, que ele foi levado a um coven de bruxas, né, tem toda a história de Gerald Gardner, né, foi levado a um coven de bruxas e lá ensinaram para ele a tradição. Não, boa parte desses rituais que ele aprendeu juntamente com Aleister Crowley. Algumas más línguas dizem que ele até pagou Aleister Crowley para montar algum dos rituais tradicionais da Wicca. Tá? Então, a Wicca ela tem um quê de certos rituais. Você tem lá o representante do deus, o representante da deusa, cada um tem um papel específico que vai executar dentro de cada um dos rituais. É como se fosse uma... Expansão, restrição. como se fosse ali uma... Eu esqueci o nome da palavra. É um teatro mágico, mas não é o nome dessa palavra, tem um nome específico. Não é psicorgia. Eu sei que... Oh, meu Deus. Não é Agora tu foi psicodrama falar... também? Fugiu a palavra agora, Roberto. Pois é, agora já era. Agora, só quando a gente não quiser, a gente vai lembrar. O mais próximo disso pode ser psicodrama, mas é o mais próximo que eu consigo dizer, porque fugiu a palavra mesmo. Então, você tem os rituais ordenadinhos com o papel de cada um. A pessoa vai entrar no círculo, ela vai entrar assim, assim, assado. Ela tem que estar dessa forma. Aí você vai pegar o punhal, o atame e vai fazer tal coisa, não sei o que, direcionar. Você vai falar tal coisa, a pessoa vai te responder tal coisa. Entendeu? Então, você tem esses aspectos ali muito certinhos dentro da Wicca em certos rituais, sabe? O Pedro fez uma pergunta aqui interessante também. Todos os iniciados chegam nesse transe? Ou varia? E igual na Umbanda, né? Que alguns conseguem incorporar, outros não conseguem. Uns são médios de incorporação, outros não são. Né? Como é que acontece na bruxaria? Então, esse transe dessa manifestação de energia, eu até agora não conheci ninguém que não consiga chegar. Como isso vai manifestar, aí você tem um paralelo com a Umbanda, que isso vai manifestar de forma diferente. Certas pessoas vão desenvolver mais a intuição, outras vão desenvolver esse transe, onde a pessoa é tomada e fala as coisas, modifica até a voz, como se fosse muito semelhante à incorporação. Outras pessoas podem desenvolver certos talentos, como pinturas, outras pessoas podem desenvolver talentos envolvidos com manipulação de elementos. A pessoa começa a manipular elementos para magia, outras pessoas começam a desenvolvem manipulação de plantas, ficam exímias. Vamos dizer assim, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas por falta de outra, magnetizadora de poções, vamos dizer assim. Porque eu não acho um nome específico para isso. A pessoa vai lá e faz o mesmo macerado que você, mas ela fez com as mãos dela, naquela canalização daquela energia, o que ela fez funciona 10 vezes melhor do que o seu. E você colheu a erva do mesmo pezinho que ela. Entendeu? Isso é muito interessante, cara. Então, essas capacidades, elas vão desenvolver específico de cada um. Mas o nível de canalização da pessoa chegar, poder falar, prestar um atendimento, eu ainda não vi ninguém que com o tempo não desenvolva. A outra já está aqui elogiando o reiki hermetista, mas ela é suspeita, tá? Porque ela me ajuda no canal. Ela me ajuda no canal.
Eu tô doido Olha, pra... cara, assim, uma pena você não ter conseguido fazer esse final de semana. Tinham dois mestres nesse final de semana. Estávamos eu e a Carol, que ela é mestre de reiki já, né? E ela estava fazendo uma reciclagem, porque ela queria aprender o que, que era o reiki dentro da magia, que ela está querendo se iniciar na magia também, aquela coisa toda e tal. E aí ela estava aproveitando, falou, vou fazer e coisa e tal. E o nível 2 eu trago um símbolo diferente, que é o Poguirá, eu trago ele no nível 2. Então ela recebeu a sintonização do Poguirá, né, do nível 2, como ela já é mestra, né, não precisou sintonizar todos os símbolos. Foi